Olá, tudo bem? Aula 19, queda livre, lançamento vertical para cima. Quando a gente fala em queda livre, a gente tem que levar em consideração duas coisas: o ar, né, e o desprezo da resistência do ar, ok? Então é como se a gente falasse assim, ó, no vácuo, no vácuo, ou desprezando, ou desprezando, ou desprezando a resistência do ar, ou desprezando a resistência do ar, independente de suas massas, independente de suas massas, os corpos caem com a mesma aceleração. Ok? E essa aceleração, ela é especial, aceleração da gravidade, que vamos designar pela letra G, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou arredondando 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? É como se a gente pegasse um corpo denso, né? Vamos pegar um caderno, por exemplo, e uma folha de papel e soltasse ao mesmo tempo, da mesma altura, na mesma velocidade. Quem cai primeiro? A folha de papel sem estar amassada, uma folha de papel sem estar amassada, ou o corpo maciço? O corpo maciço ele vai cair primeiro, por quê? Porque ele tem uma massa maior? De uma certa forma, sim, mas a resistência do ar aqui interfere, ok? Se não tivesse, se nesse caso da folha de papel sem estar amassada e um caderno, por exemplo, fosse lançado à mesma altura, desprezando a resistência do ar ou no vácuo, eles cairiam no mesmo tempo. Mas como tem o ar, o caderno que tem a massa maior cai primeiro, tá? Então, essa é a ideia. Então, aqui, vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer uma esferinha aqui de 1 kg, 2 kg e uma aqui de 1 kg, ok? E 1 quilograma. E a gente vai lançar ela aqui. Aqui nós temos duas esferas, tá? Uma de 2 kg e uma de 1 kg. Ficou meio feinho aqui, vamos fazer de novo aqui. 1 quilograma, 2 quilogramas, ok? Se nós lançarmos elas na mesma velocidade, tem que ser na mesma velocidade, velocidade inicial igual a zero, velocidade inicial igual a zero, desprezando a resistência do ar ou no vácuo, a gente pode afirmar que ambos cairão no mesmo tempo, ok? Então a gente tem que tem que ser a mesma velocidade, tem que desprezar a resistência do ar e tem que ser na mesma altura. Ambos irão cair no mesmo tempo. Você viu que a esfera é 1 grama e a outra esfera é 2 gramas. Afirmar que a esfera de 2 gramas cai primeiro não é o correto, ok? Beleza? Galileu Galilei usou esse experimento aí. O que ele fez? Ele subiu na Torre de Pisa, na mesma altura e na mesma velocidade, ele soltou uma esfera de 1 kg, de 1 kg e de 2 kg, e ele afirmou que iria cair no mesmo tempo, e realmente caiu no mesmo tempo. Nesse caso, como essas esferas elas são muito densas, a resistência do ar não tem efeito, ok? E ele foi esperto nisso, porque se ele tivesse pego uma pena
e uma esfera, ele ia passar vergonha. E na época ele estava provando para a Igreja Católica, né, que a Igreja Católica acreditava que o objeto que tinha a maior massa caía primeiro, e ele fez isso e provou que não, ok? Só para vocês entenderem isso. Tá? No caso do lançamento vertical, a gente pode fazer isso aqui para a gente entender. Vamos pegar aqui, vamos supor que aqui é o chão, tá? E aqui eu tenho uma esfera, e eu vou lançar essa esfera numa velocidade inicial de 30 metros por segundo, ok? Vou lançar verticalmente para cima, tá? Vou lançar para cima. Vai chegar uma hora que ela vai parar. Não, na verdade, ela não vai parar, que ela não para, ela só inverte a posição, tá? Ela não para, isso aí não existe, ela inverte a posição, parar ela não para, tá? É onde a velocidade vai ser igual a zero, ok? Então, a velocidade ela vai diminuindo. Em tempos iguais, a distância vai diminuindo, vai ficando cada vez menor. Não é a distância, né? Vamos supor que a esfera está aqui nessa distância aqui, depois ela vai diminuir para cá, ó. Ela vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque existe uma força atuando contrária, que é a força da gravidade. Uma força contrária, ok? Como a força da gravidade ela é 10 metros por segundo ao quadrado, isso quer dizer que a cada 1 segundo ela varia 10 metros por segundo. Vamos supor que nesse 1 segundo aqui, ela variou para 20 metros por segundo, ok? 20 metros por segundo. E nesse segundo aqui ela variou o quê? 10 metros por segundo, ok? E aqui, nesse 1 segundo aqui, ela variou para a velocidade zero, ok? É isso que acontece. Aqui existe uma altura, essa distância aqui vai ser a altura, quando chegar em zero vai ser a altura máxima, ok? Altura máxima. E esse movimento aqui, ele é um movimento retardado, porque ele está diminuindo a velocidade. Então ele é um movimento retardado, ok? Ele é um movimento retardado, ok? Lançamento vertical para cima, ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. E lembra, movimento uniformemente variado, existem 3 fórmulas. A primeira é a velocidade, que é igual a velocidade final igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, que nesse caso aqui, a velocidade vai ser igual à velocidade inicial, só que vai ser menos, porque ele é um movimento retardado, ele está diminuindo a velocidade, lembra? O movimento retardado é menos. E a aceleração aqui vai ser o g, que vai ser a aceleração da gravidade, vezes o tempo, ok? Nós temos a outra fórmula aqui, que diz que a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. A distância aqui, a gente deve pôr que é a altura máxima. Então vai ser a altura máxima, no caso do lançamento vertical. Então vai ser a altura máxima. Essa vai ser a distância, vai ser a altura máxima, que vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo. Vezes o tempo, como é o movimento retardado, vai ser menos 1 sobre 2. A aceleração é a gravidade, g, vezes o tempo ao quadrado. E na equação de Torricelli, que é a velocidade ao quadrado, ela é igual à velocidade inicial ao quadrado. É como o movimento retardado, menos, não pode esquecer, menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. A aceleração é g e a distância é a altura máxima, ok? A aula é só isso mesmo. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo de lançamento vertical para cima. Até a próxima.